Oi, oi, pessoa bonita, seja bem-vinda ou bem-vindo ao quarto episódio do Tu Pode. Esse espaço que foi pensado com muito carinho para que você acione aí na sua mente esse poder de que sim, você pode realizar os seus sonhos, viver a vida que você sonha. Então aqui eu falo de muitas coisas práticas, tento esmiuçar ao máximo, não trago conceitos muito técnicos e se eu trouxer, vou também tentar explicar eles para vocês. Eu trago também muita vivência, muita coisa minha e eu espero que você se sinta entusiasmada aí do outro lado, entusiasmado a ativar a motivação dentro do seu coração através de algum dos nossos episódios. E essa questão de trazer a minha visão, a minha percepção, as minhas experiências é também para te incentivar a viver as tuas experiências do jeito que tu imagina, que tu sonha. Então, separe o que você quiser desses episódios que nós estamos lançando. Eu falo nós porque não fizemos nada sozinhos. Eu tenho uma equipe aqui para conseguir colocar esse episódio no ar para vocês. Sou muito grata por todas essas pessoas e é isso. Eu acredito que somos essa conexão forte entre mentes, corações, autenticidade e sonhos. Então, bora para esse episódio onde nós vamos falar sobre a ilusão do equilíbrio. Eu acho sim que o equilíbrio é uma ilusão. Um dia conversando com uma amiga, a questão do equilíbrio eu acho que é como eu via ele, é uma ilusão. Eu vi o equilíbrio como algo linear, como alguém intacto, como alguém perfeito. Sabe, eu imaginava algo praticamente intocável. Mas um dia analisando um movimento, não sei se vocês já ouviram falar sobre aquele slackline, eu acho que é assim que fala, que é um elástico preso nas suas pontas e as pessoas se equilibram em cima dele com os pés. Tem algumas pessoas que conseguem dançar, fazer algumas acrobacias. Tem gente que atravessa de uma montanha para outra em cima disso, de uma corda, enfim. Analisando esse movimento em um lugar onde eu estava, eu comecei a entender que o equilíbrio, de verdade, assim, se a gente trouxer ele para uma forma mais, não é lúdica, mas para um conceito mais real, o equilíbrio nos mantém em movimento. Você precisa estar em movimento para conseguir se equilibrar. Eu não sei se você já teve também a experiência de dirigir uma moto. Parece que quanto mais a gente acelera, mais equilibrada a gente se sente. Então não é para você sair acelerando tudo, mas é muito mais fácil quando você está com ela ligada e andando para se manter equilibrado, então ela está em movimento, do que parado em cima de duas rodas, sem que ela esteja ligada. Então, por que será que a gente tenta equilibrar a nossa vida? E eu acredito que a gente tenta equilibrar porque a gente divide ela em gavetas, como se fosse possível. Por exemplo, vida pessoal, vida profissional, vida espiritual, vida financeira, vida amorosa, vida fitness, enfim, a gente separa isso. Uma coisa que eu quero frisar aqui é que eu acredito muito no poder da separação para que a ciência consiga estudar toda a nossa globalidade humana. Então a gente separa a mente do corpo, do espírito, enfim, para que a gente consiga entender como lidar melhor com essas partes de uma pessoa só, de um único ser humano. Então eu acredito que aqui começa uma parte muito importante para a gente já refletir. Por que a gente divide a nossa vida em gavetas? Outra questão, eu começo a imaginar a nossa vida em gavetas separadas e com certeza quando a gente estiver com uma gaveta aberta mexendo ali nas coisas, as outras vão estar fechadinhas e a gente vai acabar esquecendo detalhes das outras gavetas que podem fortalecer essa que nós estamos mexendo. Vou dar um exemplo. Se eu estiver mexendo na minha gaveta da vida profissional, entre aspas, né? Vida profissional, que eu acabei de falar que não
que quando eu percebi isso, que não existe, que não dá para separar desse jeito, é aí que o equilíbrio acaba ficando ilusório, ele não serve para absolutamente nada. O equilíbrio não serve para nada nesse sentido. Primeiro, em pensar que ele é intacto. Foi o primeiro exemplo que eu dei sobre a moto, sobre o slackline. Para que a gente se mantenha em equilíbrio, a gente precisa se manter em movimento. E esse movimento nem sempre é muito bonito, né? Para a gente conseguir se equilibrar naquele slackline ali, tem que fazer uma força. Então, o que eu quero trazer aqui? Para a gente refletir que se a gente separar nossa vida em caixas, em gavetas, quando a gente abre uma, a gente esquece das outras. Mas nós estamos interligados. Então, como que eu vou separar? Como que eu vou administrar isso? Eu fico imaginando uma gaveta esquecida lá, toda empoeirada. Aí a gente começa a sentir a nossa vida totalmente bagunçada e lembra dessa gaveta que ficou lá. Aí tenta ir para aquela outra vida, a vida financeira. Aí tira a poeira, tenta organizar. Depois de um tempo que está focado naquela gaveta, começa a se sentir bagunçado de novo, ansioso, ansiosa, desesperada, assim, tem alguma coisa faltando, aquele infinito buraco que a gente sente, uma lacuna na nossa alma. E aí lembramos das outras gavetas. Aí eu abro a gaveta pessoal, eu abro a gaveta dos meus relacionamentos. Ou eu tô muito focada nessa gaveta do relacionamento, eu tô olhando, ela tá vazia, eu não tenho muitos amigos, eu não tenho um relacionamento amoroso, e a vida fica focada nisso. Enquanto a gente foca nessa única gaveta, as outras estão lá empoeiradas, a gente não consegue se sentir vitoriosa, a gente não consegue se sentir vitorioso, forte, grato pelas coisas que já temos. Então, quando a gente tenta construir uma vida extraordinária, a rotina dos nossos sonhos, a vida dos nossos sonhos, que é o que eu fico falando, que parece uma promessa, mas eu não tô prometendo nada pra você, e muito pelo contrário, por isso que acendeu ainda mais forte no meu coração a vontade de lançar logo esse podcast, para mostrar para você que essa realização dos teus sonhos, a realização, a concretização dessa rotina, dessa vida dos teus sonhos, ela está toda dentro de você, todas as chaves, o poder está com você. Então não é uma promessa barata, alguma coisa do gênero. É só para que a gente entenda que quando a gente tenta construir uma vida extraordinária, dividindo ela em áreas, em gavetas, em caixas, a gente vai estar sempre sentindo um vazio, porque a gente vai esquecer de uma caixa, vai esquecer de alguma coisa, vai estar sempre se sentindo culpada. Se a gente está cuidando da vida profissional, parece que a gente está deixando a pessoal de lado. Se a gente está cuidando da vida pessoal, parece que a profissional está morta. Então, se a gente... Eu ainda não sou mãe, mas penso nisso. Penso em quando essa for a minha rotina. Eu não quero me sentir assim, e pode ser que eu me sinta, vou experimentar isso, mas eu tenho na minha cabeça uma ideia de que às vezes a gente tá ali vivendo a maternidade e é como se tivesse jogado a vida profissional fora. Mas são fases da vida. Então, se a gente entender diferente, ao invés de entender por gavetas, como se você escolhesse a vida profissional ao invés dos filhos, ou os filhos ao invés da profissional, o marido ao invés do trabalho, o trabalho ao invés do marido, dos amigos, isso tudo acontece e aconteceu comigo, quando eu tentei colocar em gavetas. Hoje eu consigo olhar que eu tenho essas extensões, eu tenho esse universo, cada um de nós é um universo perfeito e completo. Então, o que eu entendo sobre sucesso, sobre evolução, é que a gente não cresce em partes. A gente precisa crescer como ser humano e deixar com que esse crescimento transborde para todas essas áreas, para todo esse universo. Quando você investe em si como um ser humano completo, você não precisa mais equilibrar os pratos ou equilibrar essas caixas. A caixa da vida pessoal, da vida profissional, da vida fitness, da vida financeira, da vida amorosa, dos amigos. Você é filha agora, daqui a pouco você é mãe, daqui a pouco você é esposa, daqui a pouco... São muitos pratos, muitas gavetas, muitas caixas, seja lá como a gente quiser imaginar esse equilíbrio. Então é como se a gente se dividisse em 1000 pessoas e nós somos uma única pessoa. Então é muito importante que a gente entenda
se nos desenvolvermos como seres humanos, a força que está em nós vai transbordar para todo esse universo de vida única que nós temos. Então, você não tem uma vida pessoal e uma vida profissional. Você tem uma vida. A mesma pessoa que constrói uma carreira, que constrói uma vida de relacionamentos saudáveis, a mesma pessoa que constrói hábitos saudáveis, que sonha e realiza, concretiza esses sonhos, é a que sai para trabalhar de manhã, é a que vai correndo na academia, é a que precisa preparar o seu lanche, o seu almoço. Eu não sei qual a sua rotina, se você talvez já esteja em um patamar que não precise fazer isso, mas nós somos um complexo perfeito, unificado, de todas essas estações. Então é muito interessante que aqui eu já começo a unificar todo o propósito também desse podcast, o que eu falo nas redes sociais, o que eu falo com as minhas mentoradas, com os meus clientes. Não tem como a gente tentar fortalecer uma empresa sem que a gente chegue no CEO, no dono, na mente que está por trás de tudo isso. Então, nós não temos várias vidas, nós temos apenas uma que precisa analisar diferentes dimensões, diferentes responsabilidades. Então, sim, nós, um único ser humano, nós temos diversas, como que eu posso falar, estações. Eu gosto de imaginar a gente assim num mapa, sabe? Imagine que é como se você olhasse para cima de uma mesa e nessa mesa tivesse um mapa. Sabe aqueles jogos de mesa, literalmente, que daí você consegue ir colocando as casinhas, aí você é um peãozinho, você escolhe um avatar para você e vai andando as casinhas e vai fazendo diversas atividades ali. Eu imagino a nossa vida assim. Então, como se a gente fosse um avatarzinho desse jogo, em alguns momentos eu estou no trabalho, outros eu estou na academia, outros eu estou em casa, outros eu estou com amigos, eu estou de férias, eu estou trabalhando, mas é sempre o mesmo corpo, a mesma mente, o mesmo espírito, a mesma alma que vai passear por esse universo completinho. Então, a pessoa que acorda de manhã, que vai trabalhar, é a mesma que ama. É a mesma que se entristece, é a mesma que empreende, é a mesma que sonha com diversas coisas. A gente não tem só um sonho. Nós temos vários sonhos. E isso é normal, somos seres desejantes, isso é fé, isso é esperança. É importante que a gente sonhe. Então, que a gente busque evolução na nossa mente, na maneira com que a gente lida com a gente mesma, isso é muito importante. Nós precisamos entender que a gente também tem um relacionamento conosco e por muito tempo isso nem foi uma gaveta, um prato, nunca foi um pedaço que a gente precisou equilibrar. Parecia egoísmo, egocentrismo, mas se a gente não se relacionar com a gente mesma, como é que a gente vai fazer para tomar decisões importantes e assertivas para conseguir conquistar essa vida que a gente tanto sonha? Então, a gente busca evolução em diversas dimensões da nossa vida. Uma evolução espiritual, por exemplo. Tudo isso, uma conecta a outra, uma fortalece a outra. Então, por alguma razão, em algum momento da nossa vida, a gente começou a gerar conflito e essa ansiedade, essa culpa, eu trabalho com mulheres empreendedoras. Por isso, inclusive, que eu trouxe o exemplo da maternidade, porque seguidamente nas mentorias eu converso com mulheres que têm essa dor, onde elas se culpam muitas vezes por não estar conseguindo se dividir. E a gente não vai conseguir se dividir. A gente não tem como se dividir. Nós precisamos organizar a nossa rotina de uma forma com que ela seja o mais saudável possível dentro das estações da nossa vida. Então, para cada estação, a gente vai estar focado um pouquinho mais em uma dessas dimensões. Então, imagine esse mapa e aí tem várias cidadezinhas e você é uma pessoa que precisa estar. Em cada momento você precisa estar ou em várias casinhas, né? Porque eu imagino que
a gente consegue ir rápido para uma vida e outra. Então eu consigo estar na vida pessoal, quando estou falando com uma amiga no telefone, eu desligo o telefone e já começo a responder um cliente, daí eu tô na vida profissional. E bem no frigir dos ovos eu estou na minha única vida, em várias dessas casinhas, em várias dimensões. Então, quando uma área da nossa vida tá meio capenga, meio manca, assim, que a gente sente que tá sofrendo, ela tá revelando algo que nessa área afeta todas as outras. Por isso que a gente já tá chegando aqui no ponto principal desse podcast, dessa reflexão, desse nosso bate-papo. Eu gostaria de saber, inclusive, o que tu tá fazendo enquanto tá me ouvindo. Comenta aí. Tanto no Spotify dá para comentar no YouTube também. Você pode correr lá nas redes sociais, compartilhar nos stories que você tá ouvindo o podcast, me falar o que você tá fazendo, se você tá treinando, tá indo dormir. Eu já recebi mensagens, eu tô fazendo o meu bebê dormir e tô te ouvindo com o fone. E eu fico tão feliz de saber em que momento que eu tô participando da vida de vocês, porque somos assim, é isso, sabe? Não precisa... Inclusive, eu gosto de falar sobre papel e caneta. Eu deixo sempre aqui pertinho de mim enquanto eu tô gravando o podcast para ver se vem algum insight eu preciso anotar. Ainda não aconteceu porque eu também fico com o computador e eu posso digitar rapidinho alguma ideia enquanto eu tô conversando com vocês. Essa é a vida real. Não preciso montar esse podcast, editar, cortar ele em diversas dimensões para trazer coisas prontas, frases bonitas, impactantes. Eu trago assuntos aqui que moldaram a minha vida e me trouxeram onde eu estou hoje. E onde eu estou hoje é um lugar onde eu tenho paz. Eu tenho conflito, dores, choro, tenho problemas, sim. Mas a paz que excede o entendimento, assim, que a gente não consegue colocar ela em uma coisa, ela tá no meu coração hoje. Porque eu consigo entender que eu posso. E eu quero contar pra ti que tu pode. Por isso do nome desse podcast. Que tu pode viver uma vida melhor. Que tu pode ir te distribuindo de formas inteligentes na tua rotina, no teu dia a dia, que tu pode ocupar as horas do teu dia de formas mais inteligentes quando você aciona a sua mentalidade, o seu poder de escolha, o seu poder de mudança. Então, isso é muito importante para mim, porque mudou a minha vida, mudou a forma com que eu vivo, mudou a forma com que eu me relaciono comigo, com o meu noivo, com as minhas amigas. Inclusive, meus relacionamentos mudaram demais quando eu comecei a me ouvir e me acolher. Não sendo mimizenta, egocentrista, mas literalmente me acolher em terapia, onde eu tinha certeza que ali eu ia crescer de uma forma mais consistente. Então é muito importante que a gente se encontre e entenda quais são os nossos princípios, os nossos valores, do que a gente gosta, qual o sabor de pizza que tu mais gosta, milkshake, qual é a coisa que tu ama fazer e faz milhões de anos que tu não faz mais. Tem muita coisa que a gente vai ficando mais velho e a gente acha que tá muito maduro, e aí nós vamos abrindo mão de coisas que acendem a nossa autenticidade. Como eu gosto de pintar, eu gosto de mexer com massinha de modelar. Eu brinquei com isso com uma palestra que eu faço sobre criatividade e foi muito impactante para mim. O resultado foi absurdamente maior do que eu poderia imaginar, porque eu levei massinha de modelar para distribuir para quem estava assistindo a palestra. E gente, a galera começou enquanto eu palestrava, desenvolveu esculturas com a massinha de modelar e uma criatividade absurda surgiu dali. Eu fiquei impactada com o poder que a gente tem de acionar a nossa criança interior. É muito incrível fazer isso, porque a gente entra num padrão que acha que é maturidade, mas bem na verdade nós estamos se engessando, se enfiando em um padrão da sociedade, depois fica bravo com a sociedade que ela fica ditando regras, mas a gente cai nas regras da sociedade ou de um público específico, de um grupo específico, porque a gente não pensa com a nossa própria cabeça.
Então, o Tu Pode é muito para isso, para te ativar a pensar nisso. E entender que você é um ser completo, que tem muitas coisas para fazer, muitas dimensões, muitas skins, tem algumas pessoas que falam assim, né? Tem muitas versões de você que precisam ser cuidadas só por você. Então, às vezes a gente fala, né? Voltando para a questão de muitas vidas, equilibrar muitas vidas, a gente fala assim, agora eu tô cuidando da minha vida profissional. Ou eu preciso separar minha vida pessoal disso aqui. Eu preciso cuidar mais da minha vida espiritual porque eu tô sentindo uma lacuna, não tô mais cuidando disso. Ou eu tô enfurnada na minha vida espiritual e tô deixando outras coisas de lado. Por conta disso, tô ficando alienada. Então, quando a gente fica alienado em uma dessas áreas, em uma dessas casinhas ou caixinhas, as outras estão criando poeira. E a gente vai se sentir de novo ansioso, vazio, não sei o quê. Não é a questão de achar que... É igual eu falei antes pra você, sabe aquele equilíbrio que chega a ser... Como eu imaginava, tá? Ele chegava a ser chato. Nossa, tá, agora eu não tenho mais impulso nenhum de vida. Eu estou totalmente equilibrada. Já tenho tudo o que eu preciso. Quando eu entendi que nós somos seres desejantes, isso me deixou tão feliz, porque por mais que eu... digamos assim, num passe de mágica, eu conquistei tudo que tá no meu top 1 das conquistas pra minha vida. E aí, conquistei e acabou. Não ia ter mais graça. Por isso que quando a gente alcança... Eu ouvi uma vez uma crença muito limitante que me paralisou por muito tempo. Olha que loucura. É como se querer mais, ser ambiciosa, fosse um pecado capital, como se fosse uma ofensa, sabe? Para Deus ou para as pessoas ao meu redor. Porque parece... não, como se eu estivesse sendo ingrata com as coisas que eu já tinha. E eu acreditei nisso por muito tempo. E me sentia realmente ingrata quando a minha ambição estava acionada, quando eu queria dar um passo maior, fazer uma coisa diferente. Eu já tinha chego onde eu queria, então agora eu quero ir mais adiante. E isso é tão legal, tão importante para nós, porque ativa a esperança. E é tão louco, porque assim, nós não temos uma visão ampla de tudo, a gente não conhece tudo, não sabe de tudo. Nós podemos, inclusive, aprender com pessoas totalmente diferentes da gente. As nossas inteligências são diferentes. Você pode ser inteligente em música, em artes manuais, em desenho. Eu posso ter uma inteligência artística diferente, uma inteligência para me comunicar. Então, não existe um ser que tenha 100% de inteligência em todas as áreas. Se tu tá me ouvindo e gosta de matemática, entenda que você é muito mais inteligente do que eu em cálculos, porque que sofrência que foi, inclusive, sair da escola. Eu tive muita dificuldade na questão razão. Eu sempre fui muito mais das línguas, das expressões. Então, nessa questão matemática, meu Deus, as ciências exatas, que me desculpem. Eu posso adquirir conhecimento nisso, posso ficar melhor, me esforçar, todo mundo pode melhorar em uma área onde tem dificuldade. Mas hoje eu não tenho toda essa necessidade. A gente cresce e aprende que pode terceirizar coisas que a gente não sabe. Isso é muito importante. Inclusive, tem um autor que eu gosto de ler que ele fala sobre mastermind. Ele chama um grupo de conselheiros, de pessoas que fazem parte da sua vida de mastermind. Então, é a minha grande mente. A minha grande mente é a nossa maior inteligência. Nós conseguimos ficar cada vez mais inteligentes quando a gente se vincula ou quando a gente terceiriza, quando a gente tem pessoas junto conosco. Por isso que eu falo que a gente não faz nada sozinho. A gente não faz nada sozinho. Nós não somos nada sozinhos. Nós precisamos de outras pessoas, inclusive, para acionar a nossa inteligência máxima, entende? Com essa aglomeração, com essa junção de mentalidade. Então, a gente não consegue separar, dividir a nossa vida, e essa separação que a gente tenta fazer para administrar os nossos dias
ela acaba nos deixando cada vez mais ansiosos e correndo atrás desse equilíbrio, que é aquela visão de equilíbrio estático que eu falei lá no início. Então a gente tem que buscar ou esse equilíbrio dinâmico, entender que as coisas têm movimento e que para você ter uma vida equilibrada você não vai conseguir ficar só dentro de uma casinha, de uma gaveta. Você precisa pegar todas essas gavetas, derrubar tudo em cima da mesa e montar um mapa. Joga tudo ali em cima da mesa. No início pode parecer uma chorna, pode parecer que você tá nadando contra a maré e ao invés de arrumar parece que tu tá tentando bagunçar, zonear tudo. Mas essa é a intenção, que você tenha tudo em um lugar só, porque essa é você, essa sou eu. Então, ali você consegue perceber, nossa, e essa parte aqui da gaveta espiritual, talvez, meu Deus, quantas vezes eu já senti assim que ela estava ali abandonada? Ou meus relacionamentos, faz tempo que eu não vejo as pessoas que eu amo, porque eu estava ali construindo e erguendo os tijolinhos da minha casinha profissional. Mas eu sou uma única pessoa. E eu preciso de todos esses relacionamentos. Agora, nós temos fases. Existem fases que a gente precisa focar em um setor, em uma dessas dimensões com uma força um pouco maior, entregar um pouco mais, para que aquilo realmente venha crescer, frutificar. É muito importante. Não quer dizer que você tem que largar todo o resto e usar isso como desculpa para ficar anos abandonando coisas que você precisa fazer. Não é sobre isso. É sobre você sentir, você vai sentir o equilíbrio. É muito sobre você. Não é sobre os outros analisarem ou sobre os outros estarem dizendo. Por isso que é importante. Se tu tiver um objetivo, souber o que tu tá fazendo, se tu entender por que tu tá entregando mais energia para esse setor da sua vida, as pessoas reclamando no teu ouvido que tu tá assim, que tu tá assado, que tu tá distante, isso não vai te afetar. Você entende que você tem um foco, você tem que permanecer nesse foco. Logo, eu volto a conseguir me desmembrar um pouco mais. Então, a gente precisa entender que sim, tá tudo interligado. E, como por exemplo, uma dificuldade financeira, ela afeta os nossos relacionamentos, ela afeta a nossa vida profissional. Um relacionamento difícil, ele vai afetar o nosso trabalho. Seja um relacionamento no próprio ambiente de trabalho ou em casa. Vai afetar, vai diminuir talvez a nossa criatividade, o nosso senso de humor. Então, uma mente sobrecarregada, ela vai afetar a nossa saúde. Uma rotina totalmente bagunçada, desorganizada, vai afetar todas as áreas da nossa vida ao mesmo tempo. Por isso que é importante pegar todas essas gavetinhas, jogar tudo que tiver dentro de cada uma delas em cima da mesa, organizar isso e entender que você é tudo aquilo ali. E em que momento da sua rotina, do seu dia, você vai conseguir colocar a sua força ali. Porque, vou trazer um exemplo básico, assim, nós não conseguimos ficar 24 horas trabalhando, meu Deus do céu, a gente precisa comer, a gente precisa respirar um pouco, a gente precisa sair com amigos, a gente precisa dar uma volta para ativar a nossa criatividade, para relaxar, para dar um descanso para nossa mente. Isso é cuidar da nossa mente, do nosso espírito, da nossa alma. Muitas vezes a gente conecta espírito, tem que estar dentro da igreja. Relacionamentos, eu tenho que estar com o meu par ou com amigas. E o relacionamento com você, aquela questão da solitude, tomar um banho devagar, colocar uma vela aromática. Se tu nunca fez isso, vai fazer de tema de casa. Colocar uma vela no banheiro, tomar banho devagar, só com a luzinha da vela. Ai, nunca fiz isso, que estranho. Vai fazer, é tão bom. Eu tava provocando vocês antes sobre o que você ama fazer que parou de fazer. Cadê sua criança interior? Que você acha que é maduro demais, velho demais, velha demais para pintar, para mexer com massinha de modelar, para tentar descer de um escorregador. Ah, não, já tô velha demais para isso. Experimenta fazer isso. Pega um filho, afilhado, vai sozinha, vai com uma amiga num parquinho e escorrega lá no escorregador de novo. E percebe que ele tá tão pequeno agora. Parecia uma adrenalina incrível, agora você consegue se jogar de lá com facilidade. Por que isso?
Porque você treinou, porque você cresceu, porque você tá com as pernas mais compridas, então aquilo não parece que vai demorar tanto para chegar lá embaixo, né? Chega mais rápido. Você aprendeu a se defender, você aprendeu a cair, inclusive, se você cair, você vai se segurar. Você não tem mais tanto medo da altura do escorregador, porque entendeu que aquela altura não é tão prejudicial para você, não é tão perigosa assim. Então a vida é isso, é treino, é teste. E uma coisa linda que a gente pode aprender sempre com as crianças é que elas não param até conseguir. Elas começam a aprender a virar cambalhota, elas vão, chega a ser assim, e depois que elas conseguem, elas querem que todos tentem e vivam essa experiência, porque foi uma superação. Não é nem sobre o fato de virar cambalhota, é pelo fato delas terem vencido a si mesmas, ter descoberto algo novo. E aí nós chegamos em uma fase da vida, geralmente o que eu escuto é depois dos 30 que a galera começa a se apavorar. Agora eu sou adulto, agora eu não posso me vestir de tal jeito, eu não posso fazer X coisa. Pelo amor de Deus, não deixe com que esse pensamento escangalhado te impeça de viver uma vida forte, feliz. Tu tá no auge dos teus hormônios, da tua força. Vai viver, vai treinar, vai pular corda, experimenta. Vai devagarinho. Ninguém diz que você tem que começar se arremessando de um lugar muito alto para entender que você é forte, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, pessoal, me ajuda aí. Nossa, né? Quando vê, vamos falar, a Georgia que mandou fazer isso. Aqui eu comecei já o episódio falando, cada um cuidando da sua vida e nós unidos compartilhando vida é que a criatividade aumenta, a força aumenta, a gente consegue ligar a motivação por conta de nos inspirarmos uns nos outros. Então, imagine isso. Essa questão de dividir a vida. E agora a Georgia me falou para ir no parquinho, para tomar um banho com uma velhinha aromática, mais uma vida, a vida de skincare, a vida, enfim, do banho tranquilo. Não, gente, é uma única vida. Nesse momento que eu vou tomar banho, será que eu posso fazer alguma coisa para melhorar, para sair da rotina, para tomar banho estando ali, sentindo aquele banho? Quando você aciona os seus sentidos, como por exemplo, acender uma velinha aromática, você aciona o olfato, coloca uma música, vai acionar a audição. Aí você desliga uma luz do banheiro e fica só com a luz da vela, vai acionar a visão. Então, você acionando esses sentidos, você vai ficar mais submersa naquilo. Hoje, com essa era digital, onde a gente está bem... aqui sim, eu vejo que nós estamos imaturos nesse consumo, porque é muito importante a internet, a era digital, toda essa nossa evolução, inteligência artificial. Só que cabe a nós organizarmos a nossa rotina, que foi o que eu acabei de falar antes ali. Uma rotina desorganizada afeta todas essas áreas da nossa vida. E essas áreas da nossa vida são da nossa única vida. Não é uma vida para cada área, entende? Então, não existem várias versões de mim, várias versões de você. Existe apenas uma pessoa tentando viver em diferentes contextos, tentando organizar esses contextos na mente, na rotina, bem no dia a dia mesmo, no frigir dos ovos. Então, o problema maior da atualidade não é a falta de equilíbrio, porque nós estamos em movimento. Muitas vezes é a falta de integração, que é isso que eu falei para vocês. Até agora, eu queria chegar aqui, nesse ponto. Presta atenção. Equilíbrio, movimento. Você está equilibrando as coisas. Você está equilibrando as coisas. Ah, mas tal área da minha vida está toda escangalhada. Ok. Mas você está ali. Talvez essa área esteja tão desequilibrada porque você tentou segurar tudo nas suas mãos. Você esqueceu, puxa essas gavetas, larga tudo em cima da mesa, tira esse peso dos seus ombros. Quando eu coloco as coisas assim, mesmo que seja mentalmente, em cima da mesa, largo tudo, todos os meus problemas, todas as áreas da minha vida, eu já me sinto mais leve. Olha, eu sou uma pessoa que precisa organizar tudo isso. E eu preciso integrar tudo isso na minha rotina, por isso que eu desenvolvi um curso breve, que é o RDS, Rotina dos Sonhos. Logo, logo
eu libero ele novamente para vocês. Esse curso nasceu do meu desejo de ser equilibrada, de organizar todas essas gavetas. Quando eu olhava para minha vida assim, em gavetas separadas, eu tava numa loucura, sempre. Hoje eu entendo, eu respeito mais a minha humanidade, a minha insignificância. Então eu não consigo me dividir entre todos os meus relacionamentos de amizade, de trabalho ao mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma semana, no mesmo mês. Não dá. Quando eu olho para minha rotina, eu consigo equilibrar melhor. Eu penso, faz quantos finais de semana, talvez, que eu não vou na casa dos meus pais, que eu não vejo alguns dos meus afilhados, o que eu tô fazendo? Eu preciso focar esse final de semana em trabalho, porque eu tenho um curso para evoluir, porque isso vai impactar demais na minha mentoria, na administração da minha agência. Isso, eu preciso analisar e organizar a minha rotina de forma integral. Nós precisamos integrar. Já ouviu saúde integrativa? Essa palavra até ficou na moda aí por um tempo, né? É muito importante que você entenda que a sua saúde é integrativa. Uma coisa vai respingar na outra, mas não é sobre dividir, é sobre olhar tudo num contexto e organizar a sua rotina e se organizar. Entender quais são seus objetivos na vida, quais são seus princípios. Então, a gente está tentando equilibrar áreas separadas, um pouco aqui, um pouco lá, e acaba sempre faltando. Porque a gente, fazendo assim, a gente está em um lugar e vira as costas para o outro. Quando a gente entende que é um ser integrativo, a gente está de frente para o todo, consciente de que neste momento eu estou trabalhando, neste momento eu estou curtindo a vida, neste momento eu estou de férias e o meu telefone profissional vai ficar desligado, porque eu preciso dessas férias para revitalizar a minha vida, meu relacionamento com a minha família, com amigos, com quem quer que você esteja nesse momento de férias, microférias, mini férias. A gente começa a empreender com aquela ilusão de que vai mandar na nossa rotina, e quando a gente manda na nossa rotina, a gente se escraviza muito mais do que eu, por exemplo, eu percebi que eu estava me escravizando mais do que quando eu era CLT. Péssimo. Aí eu comecei a entender, cara, o que eu tô fazendo com a organização da minha rotina? Tá horrível isso aqui. Por que eu não consigo dar conta de tudo? Porque, gente, o que é dar conta de tudo pra vocês? Eu tava faxinando a casa e esse insight veio na minha cabeça, até tinha esquecido de anotar. Mas o que é dar conta de tudo? Quando eu converso com as pessoas, eu entendo que dar conta de tudo é: a casa tá limpa, um brinco. Eu tenho todas as minhas marmitas fitness prontas na geladeira. Eu estou com a minha carreira profissional em ascensão, me sentindo uma ótima noiva, uma ótima filha, uma ótima amiga, uma ótima mãe. Isso é dar conta de tudo. Quando você tá ali, ó, nossa, que perfeição. Que horror. Que horror, sério, que horror. Isso não é dar conta de tudo. Dar conta de tudo, pra mim, é você conseguir organizar a sua rotina o mais perto possível da sua realização pessoal. Porque uma pessoa que se desenvolve como um ser humano integrado, integrativo, completo, único, isso respinga nos seus relacionamentos. Você vai estar 5 minutos... Eu não tenho filhos, então eu vou falar de noivo, tá bom? Eu vou estar 5 minutos com o meu noivo, mas eu vou estar esses 5 minutos com ele, olhando no olho dele, conversando com ele, dando atenção pra ele. Eu só tenho 5 minutos. Entende que é diferente de querer... Eu queria que fosse 3 horas. Beleza, coloca aí como uma meta ter 3 horas ao invés de 5 minutos. Estou chutando aqui, né? Porque, enfim... Só exemplificando com esses tempos de 5 minutos para 3 horas. A gente quer um dia inteiro, férias com as pessoas com quem a gente ama. Então organiza, mas não se cobre de uma perfeição inexistente em todas essas áreas ao mesmo tempo. Então hoje é o dia de quê? Por isso que é rotina, é disciplina, é organização, é entendimento. Aqui, ó, aciona a sua mente, quais são os seus objetivos. Se você não tiver os seus objetivos bem claros, você não vai conseguir olhar para sua vida como um mapa e sentir que você é essa integração. Você vai ficar sempre com aquela imaginação
de que você pode equilibrar tudo. Você dá conta, como que tu dá conta de tudo? Quando a gente vê alguém com sucesso na carreira profissional, alguém que é feliz, alguém que mostra o lado feliz da vida, às vezes a gente pensa, como que tu dá conta de tudo? Porque a gente imagina que essa pessoa esteja com tudo linear. Eu não tô falando daquelas pessoas que postam uma vida de cinema, não tem nada de verdade ali. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando realmente de vermos pessoas reais conquistando coisas. A gente acha que essa pessoa está conquistando tudo isso porque está com tudo alinhado daquele jeito chato que eu falei pra vocês antes. É bom ter a casa limpa, um brinco? É. Mas conforme a gente vai vivendo, cozinhando, mexendo, a vida dá uma bagunçadinha ali. Isso é o equilíbrio, é o movimento, é o borogodó, a malemolência. Aqui, ó, a gente tá no Brasil. Você sabe o que é isso, é jogo de cintura. Então, nós realmente não somos várias pessoas, nós somos uma única pessoa vivendo diferentes experiências em momentos diferentes. Por isso que eu sempre falo, e eu escrevi lá na minha bio, tá escrito já faz um tempo, porque eu entrava em conflito muito grande, principalmente na hora de criar conteúdo. Como que eu vou criar conteúdo se tem minha vida pessoal com a minha vida profissional? Muitas vezes os maiores insights sobre branding, posicionamento, criatividade vem quando eu estou em um momento pessoal, ó, na minha vida pessoal, entre aspas, na minha casa. Daí eu não posso abrir minha câmera porque neste momento eu estou de pijama, eu estou um pouco mais descabelada, eu estou fazendo faxina, como se isso fosse diminuir a minha autoridade no meu trabalho. E por muito tempo isso foi dito na internet como posicionamento. Hoje as pessoas estão voltando a criar uma rotina mais solta, sendo que isso nunca deveria ter sido apagado. Esse discurso de que a autoridade é você estar 100% sempre, em todo momento, estática, linda, perfeita, isso não representa um ser humano. Isso nem dá ânimo. Olhar uma pessoa que tá sempre igual, não tem vivacidade, entende? Não quer dizer que você não precisa estar lapidada, bonita, se organizar, se preocupar com a sua imagem. Não é sobre isso, aparecer remelenta aí nos lugares bafudo, bafuda, tudo descabelada. Não é isso, gente. Vocês estão entendendo? Comenta aí pra mim. Eu tô entendendo, Jorge, eu entendi. Eu sou um ser integral. Calma, mais calma pra mim. Realmente eu consegui entender que eu posso me parabenizar por diversas coisas que eu já tenho. Eu tô percebendo que eu não preciso, em uma semana, fazer tudo, ver todo mundo que eu conheço na vida pra entender que eu tô dando atenção pra tudo isso. Não, eu preciso entender o que eu quero pra minha vida, o que é melhor pra mim, pra minha família, pra minha saúde física, mental. E aí eu vou organizar a minha agenda de acordo com isso. Como eu tava falando antes, 24 horas trabalhando direto é impossível, porque eu preciso comer, ir ao banheiro e dormir, no mínimo, né? Então, você entende que em um dia dá pra fazer várias coisas? A gente pode se desmembrar. Entendendo a estação da minha vida, o momento que eu estou, eu fecho os meus olhos e ó, eu vou conquistar aquilo que eu preciso conquistar. Eu já ouvi muitas cobranças, muitas, e todas elas doeram e doem demais. Você não me dá atenção, não me liga, não me convida pra nada, mas às vezes essa pessoa que faz essa cobrança também não me ligou, não me convidou, não pediu sobre mim. E não são todas, obviamente, mas várias pessoas já me cobraram demais. Nossa, tu não me liga mais. São pessoas que eu quase não tenho contato, mas é sempre a cobrança, tu não me liga. A pessoa não diz assim, Gi, eu queria muito te ver. Eu tento fazer isso, gente. Eu não tô aqui bem hipócrita. Eu realmente faço isso. Essa é a minha forma de pensar. Eu trago pra mim essa responsabilidade. Eu quero ver fulano, eu ligo e pergunto, como tu tá? E sabe, quem tá conquistando, correndo atrás das suas coisas, sabe que é difícil se desmembrar e se dividir. E eu entendo também a cobrança de pessoas que nos amam. Ai, tu tá muito longe de mim, tá muito distante. Eu aprendi a ver e a ler essas frases de cobrança, entre aspas, como uma saudade. Porque eu entendo que às vezes, e que nós, seres humanos, a gente tá precisando entender melhor como expressar o que a gente sente através das palavras. Para que o outro entenda que é amor que tem ali,
que é saudade. Então, aquilo que eu falei antes para vocês, eu não sou um ser de outro mundo, eu faço terapia para conseguir entender essas questões. Então, uma coisa que eu coloco, que eu ia falar ali, a dificuldade de criar conteúdo, eu coloquei no meu perfil exatamente isso. CPF e CNPJ andam juntos. Meu amor, quem me segue sabe que às vezes eu apareço lá no meio da faxina porque eu tive um insight ou eu quero compartilhar um negócio, eu tô me maquiando, não vai dar tempo para fazer isso depois, eu não vou conseguir criar um story porque eu tenho muita coisa para fazer no dia, então eu crio um story enquanto eu tô no carro, enquanto eu tô me maquiando, e é isso. Enquanto eu tô no bastidor de uma gravação, eu paro um pouco, faço um story, que é o que eu sempre falo para as minhas mentoradas. Mostra um pouco da tua vida, mostra ali o roteiro, as coisas bagunçadas, às vezes é isso que faz com que as pessoas entendam que você é um ser humano, que às vezes uma coisinha bagunçada ali que você achou horrível é o que vai, sabe, despertar uma identificação na outra pessoa em relação a você. Então a gente precisa entender que o CPF e o CNPJ andam juntos. Marca pessoal fortalece a marca institucional, a marca profissional. E é sobre isso, sobre uma fortalecer a outra. Uma empresa, uma marca é a extensão da pessoa que está por trás dela. Uma mente confusa vai gerir negócios confusos, porque ela não vai conseguir criar negócios claros, porque ela tem a mente confusa. De onde saem as nossas ideias da nossa mente? Uma comunicação insegura transparece insegurança. Então, uma rotina desorganizada traz resultados completamente desalinhados. Por isso que a gente precisa organizar e vincular a nossa rotina com os nossos princípios, com quem nós somos, com o que é importante pra gente. Então, não existe separação tão clara de quem somos em relação a todas essas funções que a gente tem na vida, em todas essas versões, essas skins que nós temos. Então, uma coisa muito importante aqui. Talvez o nosso verdadeiro crescimento, o alcance das nossas metas, dos nossos objetivos, ele precisa que você altere uma coisa aí na sua cabeça. Bora lá. Ao invés de nós nos perguntarmos assim, como equilibrar todas as áreas da minha vida? Como equilibrar todas essas caixas, todos esses pratos, todas essas gavetinhas? Muda esse como equilibrar tudo isso, porque você está tentando carregar isso tudo na sua cabeça, nos seus ombros. Muda isso para como viver mais coerente com quem eu sou. Como viver mais coerente com quem eu realmente sou e desejo ser. Não é como que eu equilibro tudo isso aqui, ó. Fica muito difícil, gente. Eu sinto peso, assim. Abraçando tudo, abraçando o mundo, empilhando as coisas, sabe? A gente não consegue carregar tudo. Então solta ali em cima da mesa, nesse mapa da sua vida. Entende que é integral. Se você poluir a água do rio aqui em cima, ela vai parar poluída lá embaixo. É tipo isso. Vai afetar todo mundo desse seu mapa, que no caso é você mesma. Vai afetar todas as suas áreas. Uma área está conectada na outra, é integral, é integral. Então não é que você todos os dias precisa, o que eu pensava, tá? Todos os dias eu preciso estudar, ativar a minha mente, aí eu preciso fazer uma ativação profissional, um crescimento profissional, eu preciso estudar um pouco sobre a minha espiritualidade, a minha fé, eu preciso me conectar com os meus amigos, eu preciso me conectar com o meu noivo, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão, eu preciso fazer tudo isso, eu preciso todos os dias tudo isso. Eu não consegui entender que eu tinha que me dividir entre um mês, uma semana, entre horas de trabalho, horas de lazer. Então, troque. Como equilibrar todas essas áreas da minha vida para como viver de forma mais coerente com os meus princípios, com os meus propósitos, com os meus sonhos. Porque quando existe essa coerência, a gente não vê mais uma competição entre uma área e outra, entende? Como se fosse... Ai, tá se dedicando para a família, agora a carreira vai por água abaixo. Não, meu amor, tudo que tu construiu até aqui vai continuar ali, você vai reiniciar de onde parou, nada vai ser apagado.
Entenda, nada vai ser apagado. Então tenha calma, é isso, a gente tá desesperado hoje em dia. Parece que se a gente largar uma dessas gavetas, ela some. Não tem como. O que você construiu em si, na sua mente, se foi genuíno, verdadeiro, vai estar dentro de você. Se até o nosso músculo. Você já ouviu falar em memória muscular? Que você treinou por muito tempo, ficou um período sem treinar. Aí quando volta a treinar, você consegue reativar aquela memória muscular, definir o seu músculo até onde ele foi naquela época, tá? Que é exatamente o que eu tô falando aqui. Se foi genuíno, se for verdadeiro, você vai partir daquele ponto de construção. Ah, sim, óbvio. Fiquei 3 anos parada, eu preciso me atualizar, eu preciso ver o que eu vou usar daquilo que eu já construí e o que eu não preciso mais. Você vai precisar fazer uma reciclagem, mas é isso. Porque com quem que você está competindo? Por que você está competindo? Eu não sei porque que muitas vezes eu me jogo, me lanço numa competição que só tem eu ali, né? Bem no fundo, eu posso estar competindo com 10 pessoas, mas elas nem estão sabendo. Eu tô sozinha na competição. Bem no frigir dos ovos, a gente tá ali meio doido, né? Então, olhe pra você, pra sua vida, tudo que você construiu. Vive intensamente, decidiu se dedicar um pouco mais pra família, vive isso sem ficar se culpando que o resto vai cair aos pedaços. Não, não vai. Quem te ama, quem tá com você, quem entende os seus propósitos, quem sabe de onde você saiu, o preço que você tá pagando, quem tá também em construção vai te entender, vai te apoiar, vai estar ali. E se não te apoiar, se ficar chateado, conversa, abraça essa pessoa. Se você entender que é uma pessoa que vale a pena, investe nela. Fala pra ela que não é bem assim, diálogo resolve. Então, a gente precisa entender que quando existe coerência entre quem eu sou como pessoa, os meus princípios, meus valores, vai existir coerência entre todas as áreas da minha vida e isso tudo vai se tornar algo integral. Eu me torno, finalmente, um ser integrativo. Então, eu integro as áreas da minha vida, eu não mais tento equilibrar elas como se fossem coisas separadas, como se eu fosse uma pessoa, quer dizer, 500 pessoas. Então, a gente tenta se dividir em 30. Quando a gente faz isso, realmente fica pesado, fica péssimo, fica horrível. E a gente se sente muito cansado, estressado e fracassado. Por mais que nós estejamos conquistando coisas, a gente não consegue ver essas conquistas porque tá tudo em gavetas separadas. Agora, quando você olha integralmente, você percebe assim, minha carreira profissional tá um pouquinho estacionada, mas olha a minha família. Olha como tem flores aqui. Ou vice-versa. Minha família parou aqui. Eu preciso de mais tempo com eles. Mas olha o que eu consegui fazer com a minha vida profissional. Olha como floresceu. E a minha vida profissional florescida tá me dando mais tempo de volta com a minha família, com amigos. Sem essa parte, a gente vai falar sobre isso, a pirâmide de Maslow. Não sei se você já ouviu falar, mas é aquela questão da sobrevivência. Não tem como eu ter muitas horas de lazer, eu penso assim, a não ser que eu seja extremamente irresponsável, se eu não tenho como me sustentar, como pagar minhas contas, como pagar meu plano de saúde, o básico, sabe? Então, eu sou essa pessoa que precisou focar demais na carreira profissional para ter um salário, para me sustentar, para viver, para sobreviver. Não para dizer, olha, como ela é foda. Ela tem isso, ela tem aquilo profissionalmente. Eu estou interessada nessa integração da minha vida. Não em provar que uma das áreas eu sou muito incrível, sabe? Eu já fiz isso. E já me frustrei. Já tive burnout. Já foi assim, não dá. Quando eu comecei a olhar, eu sou integral. Eu não tô competindo com ninguém. Eu posso me relacionar comigo melhor, me acolher melhor, ouvir melhor as pessoas. Dar atenção para elas diferente, organizar minha agenda melhor. Eu não sei quantos anos eu tenho de vida e tal, mas eu vou lidar com hoje, com o que eu tenho hoje. Hoje eu programo meu mês, programo meu ano, programo minhas coisas. A gente tem que viver agora acreditando no futuro, num futuro saudável, feliz. E entender que esse futuro é o plantio do hoje. A gente não escolhe o que colher. A gente vai colher o que plantou.
Então eu preciso escolher o que eu planto, aqui eu preciso ser madura. Ser maduro não é se vestir de X jeito. Ser maduro não é deixar de sorrir e brincar num escorregador ou com uma massinha de modelar ou pintar um Bob Good, não pintar Bob Goods. Isso não é ser maduro. E talvez tenha outras coisas que você curta, jogar um videogame de vez em quando, jogar bola. Na vida adulta a gente só entende que eu preciso equalizar, eu preciso integrar. Eu não posso trocar, só pensar em mim, que é o que acontece muitas vezes. Então, eu tenho que fazer só isso. Eu li um negócio que agora para encerrar, isso aqui é muito incrível. No livro do Flávio Augusto, Geração de Valor, eu acredito que foi no final do volume 1, porque são 3 volumes, que ele traz o exemplo de como pessoas que empreendem, ganham dinheiro, foram vistas como pessoas ambiciosas que largam da família, que são negligentes com a família destruída e a carreira profissional bem desenvolvida. E isso se tornou como se fosse uma verdade para todo mundo. Então é sorte no jogo, azar no amor. Ou sorte no amor, azar no jogo. Não, amores. Isso é para uma pessoa que não se enxerga como de uma forma integral e não sabe integrar os seus. Qual era o exemplo do livro? Olha, isso é mais... Presta atenção nisso daqui. Isso aqui é muito bom. Quando você inclui a sua família nos teus sonhos, nos teus projetos profissionais, e quando você integra ela, até levar os seus filhos, o seu trabalho, mostrar o que você faz, mostra por foto. Como, por exemplo, tá ganhando muito dinheiro porque tá trabalhando muito. Não, tô ganhando dinheiro porque tô trabalhando inteligentemente. É uma forma diferente de ensinar o seu filho. Trabalhar muito ganho dinheiro. Não é ficar o dia inteiro lá dentro da empresa que se ganha dinheiro. É trabalhar de forma inteligente para cada vez mais ter mais tempo de integrar melhor a minha rotina com as coisas que eu amo, que eu sou e que eu quero. Entende? Então, o que ele trouxe? Um pai que fica ali fisicamente com o seu filho não quer dizer que ele está com o seu filho. E o exemplo era uma família, tinha um desenho de uma família toda destruída, do cara trabalhando um monte, e aí os filhos e a mulher perguntam onde ele vai. Eu vou trabalhar, porque eu preciso resolver minhas coisas, o trabalho, não sei o quê. E o outro desenho era tipo chargezinhas, assim, sabe? Eu tô exemplificando com aquilo que eu me lembro, tá? Se você for ler o livro vai ficar bem melhor, mas vou conseguir trazer o contexto aqui. No outro desenho, tinha os filhos e a mulher perguntando, tu vai de novo? E esse pai olhando para a família, eu imagino um pai que se ajoelha ou senta no sofá e pega todo mundo, olha no olho e fala, eu estou construindo isso pra gente. Essa empresa era o meu sonho, isso trouxe liberdade. Olha que legal, tudo que a gente vai viver através desse trabalho, porque trabalhar é digno, é honroso. O trabalho, ele dignifica a gente, o homem, é importante, é gostoso, a gente se valida mesmo. Então, a gente só precisa encontrar como fazer isso de uma forma integrativa. Então, esse pai que sentou e conversou, ele está integrando, ele está envolvendo a família nos negócios. Não é colocar os teus filhos na reunião das ações ou numa reunião de negócio com um cliente seu. Não é sobre isso, é sobre sentar na mesa, conversarem, contar o que está acontecendo, quais são os planos, o quanto a vida profissional ela é esse rio que eu falei antes. Ela escorre para as outras áreas, ela domina. Nós temos setores maiores que dominam com mais força, né? A nossa mente, a parte profissional, que é a parte financeira para sustentar aquela pirâmide que eu tinha falado para vocês, que a gente precisa sanar as necessidades básicas para conseguir pensar mais tranquilamente, que é ter o que comer, ter onde dormir, sentir que a gente tem proteção. Então, a gente tem essa escada de necessidades, de prioridades. Sim, tem, mas mesmo assim somos integrativos, continuamos sendo esses seres integrativos. E para finalizar a questão da família, do pai que está ausente ou presente, o pai, em uma das situações, estava ali presente, mas resolvendo coisa do trabalho, então ele não estava sendo integrativo ali, ele estava tentando equilibrar, fazer tudo ao mesmo tempo. Então ele estava em tudo e não estava em nada. O outro pai, que estava ausente o dia inteiro para o trabalho, precisou pagar um preço por alguns anos, ele
decidiu amarrar o cantinho da fronha do travesseiro do seu filho toda noite, que ele chegava à tarde, o filho já estava dormindo, ele decidiu fazer um nozinho. Então ele ia lá, dava um beijo no seu filho e fazia um nozinho na pontinha do travesseiro. De manhã a primeira coisa que o filho fazia era tocar na ponta do travesseiro para ver se tinha um nozinho e ele desfazia o nó, esperando no outro dia que o pai fizesse o nozinho. Isso é uma presença absurda. Nós, seres humanos, nos conectamos com uma presença que não é física. Não é só a presença física que vai fazer diferença. Por isso que a gente não precisa se cobrar tanto. A gente só precisa aprender como que as pessoas que a gente ama vão se sentir amadas e a gente integrar elas na nossa vida, na nossa rotina. Então a vida não acontece em departamentos. Tá tudo interligado. Então uma das maiores armadilhas da nossa vida adulta para administrar as nossas marcas, para fortalecer a nossa marca, a nossa carreira, é achar que a gente pode evoluir numa área sem olhar para as outras. E a gente não tem como fazer isso, a gente precisa evoluir de forma integrativa, tá tudo conectado, nosso pensamento, nossos hábitos, nossos relacionamentos, o nosso trabalho tá conectado com os nossos sonhos, porque o nosso trabalho paga os nossos sonhos, né? Tem sonhos que são totalmente de graça também, mas de um modo geral é isso. Tudo faz parte da mesma construção, da construção de uma única vida. Uma vida integrada. Então, ao invés de tentar equilibrar tudo, solta tudo ali, faz esse mapa, escreva seus valores, seus princípios, do que você não abre mão. Eu tenho certeza que o que você não abre mão no seu trabalho, de questão de caráter, de princípios, você também não abre mão em um relacionamento. Tanto de amizade, quanto sociedade profissional, quanto um relacionamento afetivo. Eu tenho certeza disso. Então é uma vida com princípios, valores bem definidos, seus sonhos e objetivos bem definidos. Você vai ter paz quando você tiver esses sonhos e objetivos definidos. Agora eu penso muito nisso, tá? Eu penso assim, quando eu decidir ser mãe, mesmo assim, eu quero ter mais liberdade para focar nisso. Então eu tenho essa fase de estar muito focada na carreira profissional para depois conseguir dar uma descansada e acolher o filho ou os filhos, enfim, nos primeiros anos e aí conseguir integralizar isso. O meu sonho de empreender, quando eu coloquei no papel, por isso que eu falo de caneta e papel, eu coloquei assim, meu Deus, se eu continuar na carreira que eu estou, eu não vou conseguir evoluir financeiramente tanto quanto eu gostaria, eu não vou ter liberdade geográfica tanto quanto eu gostaria. Para futuramente, quando eu estiver construindo a minha família, eu quero ter um pouco mais de autonomia para organizar minha agenda, minha rotina e escolher um pouco mais as coisas que eu faço. Sendo que na época e hoje ainda não tenho muitas escolhas. Eu tenho que fazer muita coisa que eu preciso fazer. Então é sobre isso. Mas hoje eu já consigo olhar para trás e perceber, caramba, olha onde a disciplina e a ativação da minha mente me trouxe. Eu acreditei que eu pude, mesmo não acreditando. Fica confuso isso, né? Mesmo dentro da minha cabeça, vozes dizendo tu não consegue, tu não tem dinheiro suficiente, tu não é boa o suficiente. Dentro de mim, eu quis valorizar a voz que pensava assim, e se eu conseguir? E se eu não desistir, o que será que acontece? Porque se eu desistir agora, eu já sei o que eu tenho. E o novo, e aquilo que eu sonho. Se eu não desistir, será que eu chego ali? E como eu falei para vocês, a gente atinge o pico de uma montanha e consegue enxergar um novo horizonte, vai ter novos desejos. O único cuidado que a gente precisa ter aqui é isso, olhar de forma integrativa, entender o que já floresceu, o que você já pode colher. Você também precisa lembrar que dentro dessa integralidade precisam ter momentos de colheita, de descanso, de desfrute. E para finalizar todo esse nosso episódio número 4, que tá muito maravilhoso, porque isso é muito rico para mim, foi libertador, por isso que eu acredito demais que o conhecimento liberta, e é isso que eu tô entregando aqui para vocês, o meu conhecimento, e que se de certa forma ele te ajudar na construção dos teus sonhos da tua vida, eu vou me sentir realizada. Então, quando a gente tenta construir uma vida extraordinária, a nossa vida dos sonhos,
achando que ela é segmentada ou conquistando sucesso apenas em uma área, isso normalmente vai gerar um vazio porque as outras áreas vão estar abandonadas, vão ser gavetinhas ali todas empoeiradas. Então, o verdadeiro sucesso não é crescer em áreas ou equilibrar as áreas, é crescer como ser humano e deixar com que esse crescimento transborde em todas as áreas da nossa vida. Se enxergue como ser humano, trabalhe como um ser humano, se relacione com outras pessoas, lembrando que você é um ser humano, o outro é um ser humano, todos nós sentimos, desejamos, sonhamos, choramos, todos nós. O que nos diferencia é a forma com que a gente lida com as coisas, é a nossa disciplina. Uma pessoa que tem sucesso ao seu olhar, nossa, ela tem sucesso, eu não tenho, por exemplo. Ela deve ter alguma poção mágica, alguma receita de bolo ali, infalível. Alguém deve ter ajudado. A disciplina ajudou, a vontade, a coragem. A pessoa é caruda, ela mete a cara. Já aconteceu com você de encontrar alguém que está faturando muito mais, que está muito melhor desenvolvido na área profissional que você atua, e você vai conversar com essa pessoa, você percebe que você tem muito mais conhecimento do que ela, mas ela está faturando muito mais do que você, porque é caruda, é corajosa. Eu vivo muito isso dentro das mentorias, pessoas falando, mas conheci fulano que era o top master ou a top master e caramba, ela não fez metade dos cursos que eu já fiz. Aí a pessoa geralmente tá lá se julgando, eu não posso criar um conteúdo porque eu ainda não sou boa o suficiente, eu ainda não sou expert nessa área. E aí a gente vai se sabotando, né, com essa questão da comparação. Não faça isso consigo. Entenda que cada um de nós está administrando esse universo aí integrativo que somos. Por isso que cada um de nós somos um universo inteiro, completo. Então entenda. Evolua como ser humano, cresça como ser humano, ative seus princípios, seus valores, seus sonhos e todas as áreas da sua vida que estão interligadas e sendo administradas por esse único ser humano aí, que é você, aqui que sou eu, no meu universo. Nós estamos interligados, juntos nós podemos crescer, nos alimentar de inteligência, sabedoria, ânimo, incentivo. Mas aí no frigir dos ovos é você com a sua agenda, é você com a sua rotina. Tá bom? Então eu espero que esse episódio tenha ativado aí na sua mente que tu pode realizar os seus sonhos, que tu pode administrar a sua vida, que tu pode dar conta de tudo aí. Se você integrar, ao invés de dividir e tentar equilibrar um em cima do outro. Então, muito obrigada por estarem aqui. Segue o canal no YouTube, no Spotify, comenta, ativa os sininhos para você receber as notificações de quando tiver episódio novo. Toda quarta, às 18 horas, eu vou lançar um episódio aqui pra vocês. A gente vai mudando algumas coisas conforme vão vindo temporadas diferentes, mas você sempre será bem-vindo. Segue na rede social também, Georges Kur, no Instagram, tá bom? Um beijo grande e não te esquece que tu pode!